Olá pessoal, então vamos lá para a nossa última aula. A ideia é, como eu falei, fazer uma revisão da filosofia contemporânea. Não vai dar para falar, claro, de todos os autores, é um período muito extenso, com muitas correntes, com muitas ideias diferentes, muitos pensadores, né, diferentes. Então, eu vou tentar mencionar aqui algumas dessas correntes centrais, vou mencionar duas figuras centrais desse período. Poderia mencionar outras, mas acho que essas que eu vou mencionar são as principais para que você possa se guiar, né, no estudo da filosofia contemporânea, para poder compreender um pouco mais e, sobretudo, nos temas que são ali importantes para o Enem. Okay? Então, toda a filosofia contemporânea, né, e aí algumas pessoas vão dizer que ela começa com Hegel, outras vão dizer que ela começa com Nietzsche, outras vão dizer que ela começa com Marx, com Kierkegaard, com Freud, mas o que há em comum em todos esses autores sempre é uma reação aos ideais modernos de racionalidade, de esclarecimento e certeza. Né? A gente viu lá que o Descartes inicia a modernidade com toda essa pretensão de uma razão que seja, de uma noção de conhecimento que seja indubitável, que seja racional, que seja correta, né? Essa noção de racionalidade que vai servir de farol para a humanidade, né? Tudo isso que depois se consolida no Iluminismo, né? Os pensadores do Iluminismo são os grandes defensores da ideia de razão, da ideia de racionalidade, né? A racionalidade vai ser sempre essa faculdade humana que leva as pessoas à liberdade, ao esclarecimento, né? A gente tem Kant como um dos principais pensadores do Iluminismo, e até Hegel, né? Então, toda a filosofia contemporânea nasce da crítica a esses ideais modernos, né? Da verdade, da razão, da racionalidade, né? E isso acontece em razão de vários fatores, né? Dentre os quais a Revolução Francesa, né? E muito depois a Primeira Guerra Mundial. Né? E por que esses conflitos são tão importantes para mudar essa concepção, para mudar os ideais modernos? Porque as estruturas políticas começam a entrar em crise, né? Começam a proporcionar conflitos, né? Todo o ideal da Revolução Francesa, que é motivada pelo Iluminismo, que é motivada pela ideia de razão, né? Por levar a racionalidade e o esclarecimento às pessoas, né? À humanidade. Toda essa ideia, no fim, culmina com mortes, né? Com morticínios, com vários conflitos, né? E então, todos os pensadores da filosofia contemporânea refletem sobre esse ideal que nasce da modernidade, né? Refletem sobre esse projeto cartesiano de racionalidade, né? Então, a filosofia contemporânea consolida-se a partir de uma profunda crítica, não só crítica, mas uma profunda reflexão aos filósofos do passado, né? Sobretudo os filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles, né? A gente já vai ver no Nietzsche uma crítica contundente a Platão, né? Uma crítica profunda a tudo que Platão relega, tudo que Platão deixa como herança para a filosofia. E nesse período também, né, se lá na antiguidade a gente viu que a filosofia possui um foco maior nas questões metafísicas, e depois na filosofia moderna um foco maior nas questões epistemológicas, agora, né, na filosofia contemporânea você tem o que se chama de virada linguística, né? E a ideia que agora é que os métodos, os problemas filosóficos vão ser analisados a partir da linguagem, né? A análise da linguagem se torna o método central da filosofia. Okay? Então essa ideia de analisar a linguagem perpassa quase todos os filósofos da filosofia contemporânea, né? Desde Nietzsche, desde Hegel, até filósofos como Heidegger, Sartre, e filósofos e até os filósofos mais atuais, né? Então, uma das figuras centrais, certamente, da filosofia contemporânea é Friedrich Nietzsche, né? Esse filósofo alemão, viveu entre 1844 e morreu em 1900,
né, ali na virada do século XIX e XX. Né? Então, é um pensador central da filosofia contemporânea, que influencia quase todos os filósofos, né, da filosofia contemporânea, desde Heidegger, Sartre e quase todos que a gente conhece. Escreve essa obra, escreve várias obras, mas as principais são O Nascimento da Tragédia, o Assim Falou Zaratustra e o Anticristo. Né? No Nascimento da Tragédia, o Nietzsche tem uma longa reflexão sobre a cultura grega, sobre os princípios fundamentais da cultura grega. No Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche elabora está lá o cerne da sua filosofia, né? A sua crítica ao cristianismo, a sua crítica aos ideais platônicos, a sua crítica à racionalidade. É famosa, né, também por ser polêmico, né, por elaborar essa ideia por afirmar que Deus está morto, de que Deus continua morto e nós o matamos, né, tudo isso ele afirma em várias obras, mas aparece de maneira mais contundente nessa obra que se chama O Anticristo. Então, o que o Nietzsche fala, né, o que o Nietzsche quer dizer quando ele afirma que Deus está morto, é num sentido metafórico, tá, gente? É num sentido de que, quando ele quer dizer que Deus está morto, ele está querendo afirmar que a tradição que se inicia com Platão, a tradição que se consolida no cristianismo e perpassa toda a modernidade, essa tradição está morta. Né? Deus continua morto, né? Quer dizer, nós o matamos. Quer dizer, nós somos responsáveis por deixar esse projeto acabar, né? Por deixar esse projeto se esfalecer. Né? Essa ideia de um Deus, essa ideia de um além, essa ideia transcendental, essa ideia de uma verdade fundamental, tudo isso para o Nietzsche, né, está morto. Né? Então, quando Nietzsche afirma que Deus está morto, é num sentido metafísico. Né? Ele diz, olha, esse projeto filosófico, essa ideia está morta, né? Não precisa mais alimentar ela, não faz mais sentido. Né? Então, as principais ideias do Nietzsche é a crítica à moral cristã. Né? O Nietzsche considera a moral cristã uma moral de escravos, tá? Diferentemente da moral defendida pela cultura helênica, né? Pelos gregos, pelos romanos. Né? Se a cultura helênica exaltava os heróis, exaltava a força, exaltava a virtude, a gente tem essa inversão na cultura judaico-cristã. Né? O cristianismo é conhecido por exaltar os pobres, por exaltar né, por dizer que os humilhados serão exaltados, né? Os pobres vão herdar o reino dos céus. Quer dizer, então tudo isso para o Nietzsche, isso é uma exaltação da fraqueza, é uma exaltação de uma moral que é a moral dos escravos, que é a moral dos degenerados, né? Daqueles que não têm força diante da vida. Então, o Nietzsche critica a moral cristã por isso, por ser uma moral que coloca a humilhação, a bondade, a resistência ao sofrimento como sendo uma coisa virtuosa. Né? E para o Nietzsche, a cultura helênica, né, a cultura greco-romana, é uma moral superior nesse sentido, né? Porque é a moral que exalta a força, que exalta a virtude, que exalta a beleza, né? E não o fracasso, não a fraqueza, não a humilhação. Né? Então, o Nietzsche critica essa ideia, né? A própria imagem de Jesus como alguém que vai virar a cara, né, quando leva o tapa. Para o Nietzsche, isso é a imagem da fraqueza, né? Isso é a imagem do escravo. Então, o Nietzsche rejeita toda a metafísica platônica, né? A ideia do mundo inteligível, a ideia das formas perfeitas, a ideia de uma verdade absoluta, né? Da verdade enquanto o grande farol, né? Da verdade enquanto o grande ideal a ser perseguido, etc, etc. Tudo isso que nasce com Sócrates, né? De buscar a verdade, de buscar a essência das coisas. Né? Então, o Nietzsche rejeita isso. Né? Para o Nietzsche, o que há o que ele chama o que hoje se chama de perspectivismo, né? É a visão segundo
a qual não há verdades absolutas, mas apenas interpretações, né? Não existe essa verdade absoluta, existem apenas interpretações, né? As pessoas têm diferentes visões sobre as coisas, mas no fim ninguém sabe qual é a verdade, né? Então a gente estaria sempre preso nesse limite de não saber o que é a verdade e a verdade não se colocar para nós. A única coisa que se coloca para nós são as interpretações, e dentro desse sistema do Nietzsche, em que a virtude deve ser exaltada, a verdade se torna só uma conveniência daqueles que possuem força, daqueles que possuem o controle das ideias, né? O controle da força, o controle social, vamos dizer assim. Então, no fim, a verdade é só uma ferramenta que vai servir para ideais políticos, para ideais religiosos, etc, etc. Então, o Nietzsche rejeita a ideia de uma verdade absoluta no sentido de Platão. Então, com isso ele rejeita toda a ideia cartesiana de racionalidade, né? O Nietzsche não acha, nega esse ideal de que o homem vai ser racional, de que a razão é algo puro e que o homem vai se libertar através da razão, de que ele vai ser mais esclarecido, de que o mundo vai ser melhor através da razão, através da racionalidade, etc, etc. Né? O Nietzsche, ele reforça esse caráter animal, né? Esse caráter primitivo do ser humano, né? É uma visão orgânica do ser humano, né? Nietzsche vai dizer, olha, nós somos só animais, né? E aqui ele é muito influenciado pelas ideias de Darwin, né? Darwin, embora não seja um filósofo, é um dos pensadores centrais desse período por atacar de uma forma muito contundente toda a ideia de mundo que se tem na modernidade, né? Então, três pensadores centrais nesse período, três pensadores centrais desse período é o Darwin, o Nietzsche e o Freud, tá? Esses são os principais críticos de todo o ideal que o Ocidente constrói até a filosofia contemporânea, até a modernidade, né? Darwin sendo o primeiro a afirmar que nós não fomos criados, né, à imagem e semelhança de Deus, que nós somos apenas o resultado de um conjunto de mutações casuais que a natureza desenvolveu a partir de mecanismos de sobrevivência, né? O Freud, por mostrar que a mente humana não é essa coisa racional e bela, tal como os iluministas acreditavam, né? Mas que a mente humana é muito mais regida por um conjunto de pulsões que são primitivas, que são animais, né? Essas pulsões que são animalescas, e em contrapartida a ideia de um ser racional, né? De um ser dotado de racionalidade, tomando suas decisões, né? De um ser esclarecido, tal como o iluminismo pregava, né? Então, Darwin, Nietzsche e Freud são um dos principais críticos a esses ideais da modernidade, né? Os ideais de racionalidade, os ideais de uma verdade absoluta, né? Os ideais de que a razão vai ser esse farol que vai libertar a humanidade, né? De que vai produzir a tecnologia, de que vai produzir vários bens, etc, etc, né? E tudo isso nasce dessa reflexão sobre o período, né? Se a razão era essa coisa que ia nos libertar, que ia mostrar à humanidade o sentido, esclarecer, mostrar o sentido último da vida, né, para a humanidade, no fim das contas a razão produziu também guerras, morticínios, né, armas, campos de concentração, coisas desse tipo, né? Então, esse projeto ideal da racionalidade falece na contemporaneidade, né? No período contemporâneo, toda essa pretensão de racionalidade se destrói, né? Então, para o Nietzsche, esses ideais cartesianos de racionalidade são meras ficções, né? São meras bobagens, porque no fim das contas nós somos apenas animais tentando sobreviver, tentando lidar com os conflitos no mundo. Okay? Então esses são os principais ideais, né? Essas são as principais ideias do Nietzsche, né? Ele tem essa profunda cisão com
com todo o projeto de racionalidade cartesiana, com todo o ideário platônico, etc, etc. Né? Ele rejeita de forma contundente a filosofia de Platão. Então, ele rejeita também qualquer ideal de transcendentalidade, né? A ideia de uma universalidade, de uma objetividade, de que qualquer coisa para além do mundo material. Né? Então, o Nietzsche é um dos principais críticos de todo esse período, né? E tudo isso acontece nas suas obras centrais, né? Então, essas são as ideias centrais do Nietzsche. Um outro filósofo também muito importante desse período é o Karl Marx, né? Um filósofo alemão também que viveu entre 1818 e 1883. É um filósofo para onde convergem muitas das discussões políticas, né? As discussões políticas vão ser tratadas, vão ganhar outra roupagem a partir do Marx, né? Ele é conhecido por afirmar isso, de que os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo e cabe agora transformar, né? Os filósofos não deveriam mais ficar só teorizando sobre o mundo, mas agora tentar transformá-lo, né? O Marx tem o Capital como uma das suas principais obras, né, que é uma grande reflexão sobre o capitalismo, sobre a natureza do capitalismo, sobre os processos, sobre tudo aquilo que compõe, né, o nascimento e a consolidação do sistema capitalista. Né. Dentro disso, ele critica o capitalismo em favor do comunismo. Né. O Marx vai elaborar uma crítica bastante contundente, né, ao capitalismo enquanto algo que só propicia o acúmulo de bens, né, enquanto sistema de produção que gera uma enorme exploração dos indivíduos, né. Então, o Marx elabora essa reflexão sobre o capitalismo, olhando ali para a Revolução Industrial, olhando para os trabalhadores, né, vendo tudo aquilo que se desenhava na Inglaterra, né, no período da Revolução Industrial. Então, essa obra, O Capital, é uma grande reflexão sobre a natureza do capitalismo enquanto sistema econômico. Né? Então, esse é um pensador central para poder entender todas essas discussões sobre a esquerda, sobre a direita, né? Todas essas ideias que estão em voga muito hoje, né, no cenário político e que, de repente, pode ser sempre um tema ali possível, né, da redação do Enem. Sempre isso é realmente possível nos últimos anos. Então, ele elabora essa reflexão teórica, né, do capitalismo enquanto sistema econômico, efetua uma profunda crítica à ideia de propriedade privada, né, porque a gente viu lá no Locke uma defesa da propriedade privada, o Marx já vai ser um pouco mais flexível com relação a isso, justamente porque a sua preocupação é o acúmulo de bens, né? De que um sujeito possa ir só acumulando e acumulando bens de modo a colocar todos os outros numa situação de exploração. Ele defende o materialismo dialético, né? A concepção segundo a qual o ambiente histórico é moldado pelos processos psicológicos e sociais dentro da sociedade e da cultura. Né? Quer dizer, o ambiente histórico é formado pelo conjunto de ideias que estão sempre ali pairando no seio social, na cultura, né? Então, o Marx defende a ideia de que esse conjunto de ideias, essas que ele chama de superestrutura, né? Tudo aquilo que é ideológico, né? Tudo aquilo, as nossas crenças religiosas, as nossas crenças políticas, tudo aquilo que a gente absorve do meio social, né? Como a igreja, a escola, como a política, a mídia, etc, etc. Essa superestrutura molda os meios de produção, os bens e os serviços. Né? Então, para ele, a sociedade está sempre nessa dialética entre a microestrutura e a superestrutura, né? Entre o conjunto das ideias, né, que circulam dentro da sociedade e os meios de produção. Né? Então, ele vai defender toda a revolução, né? Ele vai elaborar toda a ideia de como o comunismo deveria ser implantado, né? Como uma solução para as contradições internas do capitalismo. Né? O Marx ele prenuncia essa ideia de que o capitalismo, em algum momento, ele vai ruir porque ele tem contradições internas e de que o ideal seria que se caminhasse o sistema econômico para esse momento comunista, né, para o comunismo
né, de uma forma... e aí ele vai dando várias diretrizes de como se alcançar o comunismo. Né? Então é um pensador central, né, porque dele também, assim como Nietzsche, do Nietzsche saem várias correntes, do Marx também saem várias correntes e discussões, né, e que estão sempre em voga na nossa época. Então, para a gente ter uma ideia das principais correntes desse período, né, da filosofia contemporânea, a gente tem o existencialismo, né? O existencialismo é uma corrente filosófica que problematiza e pensa o sentido da existência humana, né? Qual o sentido do homem no mundo, qual a sua função no mundo, qual o sentido da vida, etc, etc. O que significa existir, né? Quais os problemas que nascem disso, né? Então, os pensadores centrais do existencialismo é um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um filósofo argelino chamado Albert Camus e um filósofo francês chamado Sartre, Jean-Paul Sartre. Tá? Esses são os pensadores centrais do existencialismo. Há outros, a gente poderia colocar aqui Heidegger, por exemplo, mas todos esses pensadores estão sempre investigando a condição humana, né, o sentido da existência, quais são os problemas naturais ao homem, etc, etc. Tem os pensadores, a corrente marxista, né, que naturalmente se baseia nos escritos do Marx, tanto do Marx quanto do outro filósofo que escreve junto com Marx, o Engels. Então é uma corrente filosófica que se baseia nos escritos de Marx para elaborar uma reflexão sobre o capitalismo e seus aspectos sociais. Né? Para esses filósofos, o objeto de investigação deles é a estrutura do capitalismo, quais são os seus problemas, quais são as consequências, né? Quais são as dimensões que o capitalismo engendra, né? Enquanto objeto de investigação. Né? Os principais pensadores, há vários, mas os centrais são os da Escola de Frankfurt, como Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkheimer. Esses são os pensadores centrais, né, do marxismo, que vão beber nos escritos de Marx para elaborar diferentes reflexões sobre o capitalismo. Outra corrente central dessa época é a filosofia analítica. Tá? Essa é uma corrente que investiga os problemas filosóficos a partir do uso da lógica e da análise linguística. Né? Enquanto esses daqui estão, primeiro, o existencialismo está olhando para o problema da existência, enquanto o marxismo está olhando para o capitalismo, todos a partir de métodos semelhantes, né, métodos de investigação semelhantes. A filosofia analítica se caracteriza por um método um método filosófico diferente, né, que se baseia no uso da lógica para explorar os problemas filosóficos e se utiliza da análise linguística para explorar os problemas filosóficos. Tá? Então, os principais pensadores da filosofia analítica são Bertrand Russell, né, um filósofo inglês, Gottlieb Frege, que é um filósofo alemão, e Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo austríaco. Tá? Então, essas são as correntes principais para que você possa navegar na filosofia contemporânea e entender um pouco mais, para que também possa servir de mapa, né, dentro de tudo aquilo que você tem que estudar para o Enem. Tá? Então, esses são os pensadores centrais. Eu poderia falar de vários outros aqui, né, que cabe acrescentar, mas certamente entender um pouco de Nietzsche, entender um pouco mais do Marx vai te ajudar muito mais, né, quando olhar para as questões de filosofia contemporânea. Né? Então, para manter aqui a nossa tradição, está aqui uma questão do Enem 2018, né, que diz, é um trecho de uma obra de Nietzsche chamada Genealogia da Moral, em que o Nietzsche diz: jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Então, Nietzsche está falando aqui de que como que a dor atua com relação à memória. São duas pulsões fundamentais, de como a memória
sempre absorve tudo aquilo que vem da dor, né? Tudo aquilo que vem da dor, né? Então jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória, né? Então o Nietzsche está falando todo nesse trecho, né, na importância da memória para o ser humano, né, de como que atua, né? Então vamos lá. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais, marcado pela racionalidade científica. Então, quer dizer, o que está em jogo aqui é olhar o mecanismo distintivo entre homens e animais, né? A racionalidade científica, não, né? A gente já viu também que o próprio Nietzsche é crítico dessa ideia. B, determinismo biológico. O Nietzsche não está falando de determinismo algum, né, nessa questão. A degradação da natureza também não, né? Ele não está falando da natureza. D, domínio da contingência. Bom, ele não está falando de domínio, né, de contingência, de nada semelhante, né? Consciência da existência, né? Então, veja, todo o parágrafo reflete sobre o uso da memória com relação à dor, com relação aos traumas, né? Então, quer dizer, e a questão ainda traz isso como uma característica, quer dizer, um mecanismo distintivo entre homens e animais, né? Então, um mecanismo distintivo entre homens e animais é exatamente isso, né? A letra E, a consciência da existência. Quer dizer, os animais não possuem consciência da existência, né? Eles não lembram que tem que fazer, né? Eles não lembram dos seus traumas, eles não lembram nada, eles só existem e fazem as coisas dele, né? Só o homem, né, que tem memória, que tem tradição, que desenvolve uma série de coisas para preservar a sua memória ao longo do tempo, né? Para preservar a sua memória diante da finitude, né? Diante do fato de que ele vai morrer. Os animais não se importam muito com isso, né? Então, é isso. Fica por aqui a nossa revisão. Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar lá, podem mencionar. Na próxima semana, vocês vão ter essa revisão de gramática e redação, né? Será uma aula por dia também, nesse mesmo esquema. Vocês vão ter uma aula de uma competência por dia e cada aluno do grupo também terá direito a uma redação corrigida, tá? Pelo professor Valdeci. Então, as aulas de filosofia ficam por aqui. Até a próxima.